Então, finalmente, acho que eu devia ter 10 ou 11 anos, finalmente eu consegui um Atari. Um videogame de segunda geração, em 1983 ou 84. Por que segunda geração? Mas sinceramente eu não sei direito, eu não entendo muito disso. Eu acho que agora a gente deve ter o quê? Oitava geração, sétima, acho que é a oitava, né? PlayStation 4, Xbox One, sei lá, eu tenho um monte que eu nem sei o nome. Mas deve ser oitava geração, não sei. O Atari é segunda geração. Não sei exatamente o porquê que ele era segunda. Porque tinha a primeira, né? Evidentemente. A primeira geração, provavelmente, era um outro videogame que tinha, e que eu tive contato, mas nunca tive um, que era o Odyssey. Um belo dia, um amigo meu propôs de trocar o Odyssey dele pelo meu Atari, quando eu já tinha o Atari. Já fazia uns 2 anos que eu tinha um Atari. Você quer trocar? Blá, blá, blá. Criança, né? A gente... vamos dar uma olhada, né? Aí ele me mostrou o Odyssey. O Odyssey sim, na primeira geração. O Odyssey era bem maior que o Atari na época. Você olhando para ele, ele parecia um super computador. Bonitão, grande, com os botões, chique, né? Se eu consigo, eu devo ter pegado alguma imagem na internet. Você está conferindo aí um Odyssey. E os cartuchos também vinham numa embalagem bonita, pomposa. Uma caixa assim desse tamanho, com um desenho muito bem feito. Só que na hora que você punha o jogo para jogar... Olha, naquela época, primeiro a gente era criança, e segundo, que como a gente não tinha bola de cristal, então não tinha como a gente saber o que viria pela frente, em termos de tecnologia. Então o Atari, para mim, era o top, né? Esse gráfico que hoje a gente olha e fala, nossa, que bosta, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Atari, então eu não vou usar eu não falo essa expressão, eu acho um pecado isso. Mas, nossa, que tosco, vamos dizer assim, né? Naquela época, quem era criança e via esse jogo aqui, por exemplo, Mega Mania, legal pra caramba. Por quê? Porque o que era bom naquele tempo era isso. A gente nunca imaginou que ia ter o que tem agora. Então, o top era isso daí. Você não sente falta de alguma coisa se você não conhece. Concorda comigo? Como é que você vai sentir falta de algo que você nunca viu na vida? Você só vai sentir falta de uma coisa depois que você vê. Enquanto você não conhece, não vai sentir falta daquilo que você não conhece. Bom, então é isso daí. Então o que acontece? Quando eu vi o Odyssey, mesmo eu sendo criança na época e não tendo essa velocidade tecnológica que temos hoje, deu para perceber que o Atari era muito superior ao Odyssey. O Odyssey, em termos de, sei lá como é que eu vou falar a palavra, o videogame era muito bonito, né? Mas os jogos eram... os do Atari eram muito melhores, né? Então é lógico que eu não troquei, né? Fiquei feliz e contente com o meu Atari. Eu tive a felicidade de ter vários cartuchos. Não sei exatamente quanto custava um cartucho de Atari na época. Acredito eu que não era tão caro, né? O videogame também não devia ser muito caro. Bem diferente dos consoles que vieram depois, os de terceira geração, que daí era só, aí console de terceira geração, meu amigo, aí o bicho pegava mesmo, porque era caro demais e dá outra história em outro vídeo. O Atari era mais acessível. Então o Atari 2600, deixa eu tirar esse fiozinho aqui, ele comandou o mercado por muitos anos. Ficou mais de 10 anos fazendo a alegria da moçada ali, da criançada, das famílias. Das famílias, porque os jogos de Atari, muitos jogos, você não precisava jogar sozinho, isolado do mundo, né? Você podia jogar com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, chamar os amiguinhos de escola, né? Fazer campeonatinho, jogar. Não eram jogos assim que você punha um fone de ouvido e ficava naquele mundinho seu, né? Alguns jogos sim, evidente, mas muitos jogos de Atari propiciavam essa brincadeira mesmo, né, com a família e tudo mais. Então era legal. Já que eu já fui muito bom em jogo de Atari, mas hoje eu sou horrível, porque há muitos anos que eu não jogo esse tipo de jogo.
brinquei um pouco. Eu brinquei um pouco com esses jogos quando eu descobri os famosos emuladores, só que daí é outra história. Então, quando que nessa época eu imaginava que a gente ia poder ter uma máquina igual ao computador e você ia poder ter um emulador com sabe lá quantos jogos de Atari, que no caso são as chamadas ROMs, né? Quando que você imaginava isso? Nunca, né? Então aqui tem você está conferindo na imagem aí, ó, tem um cartucho de Atari aqui que é o Endura. Então tá aí o cartucho de Atari, Enduro, que é aquele jogo de corrida. E esse jogo aqui, geralmente, era ele que vinha com o videogame. Fatalmente. Quando você comprava o Atari naquele tempo, ou vinha o Enduro, ou vinha o Pac-Man. Geralmente era um dos dois. No meu caso, veio o Enduro. Aí você encaixava o cartucho, ó, a volta ao passado, hein? Você encaixava o cartucho na máquina aí, pegava o controle e saía pra brincadeira. Então era assim, né? Eu tenho a alegria de ter alguns cartuchos de Atari guardados. É uma outra história. Porque esse Atari que você está conferindo na imagem e que está aqui, ó, depois eu vou mostrar melhor ele num próximo vídeo. Esse Atari aqui, eu tenho praticamente certeza de que foi um modelo que saiu por último. Então esse modelo de Atari aqui, ele é um modelinho mais novo, então ele já tem um design um pouquinho mais moderno, ele tem um tamanho um pouco mais compacto, porque o Atari original era maior, mas o videogame era a mesma coisa, as mesmas funções, só mudava a aparência. Esses jogos que estou deixando rolando aqui na tela são alguns dos jogos que eu joguei mais do Atari. O Atari tinha uma coisa também interessante, que era o seguinte: alguns jogos de Atari vinham mais de um jogo. Eu lembro que quando eu tive o Atari, eu sempre escolhia cartuchos com no máximo 4 jogos. Cartuchos de 4 jogos, vou tirar esse do Enduro aqui, ele tinha uma chave aqui do lado. Eu tenho um aqui. Ele tinha uma chave do lado. Vamos ver se eu tenho para mostrar aqui. Você vai conferir na imagem aí. Então quando você está conferindo a imagem, eu vou pegando aqui. Ele tinha uma chave do lado. Você mudava a chave e você mudava o jogo que você queria. Alguns dos cartuchos de Atari, eles tinham muitos jogos. Então tinha cartucho que vinha 60 jogos. Eu acho que tinha cartucho que vinha 100 jogos. Por aí, que eu lembro. Mas geralmente, ó, aqui tem um na minha mão, aqui, ó, esse daqui tem 2 jogos, por exemplo. Então tinha um cartucho que tinham 2 jogos, tinha um cartucho que vinham 4. O Atari era mais simples, porque a tecnologia era mais simples. Os jogos eram bem mais simples. Então se você pegasse um cartucho naquele tempo que vinha muito jogo, pode ter certeza que 2 jogos eram bons, o resto era horroroso. Olha que legal, você está conferindo na imagem, isso daqui é um cartucho, ó, na época. Eu vou fazer uma imagem mais detalhada. Isso daqui é um pente, digamos, não sei se a palavra é pente, é um circuito, né? Que vinha dentro dessa... Vinha o cartucho, né? A proteção de plástico, a caixinha. Mas o cartucho propriamente dito era isso aqui, era esse circuito. Então os jogos eles eram simples. Se você pegasse um cartucho que vinha muitos jogos e se deixasse enganar, pô, vou levar porque tem 100 jogos, você se dava mal, porque era 1 ou 2 ali que você ia conseguir jogar. Os outros eram péssimos, né? Pelo menos a maioria que eu vi. Então eu optava ou um cartucho com um jogo só, ou 2, ou no máximo 4, porque eu sabia que eram 4 jogos que eu ia jogar e que dava para aproveitar, né? Melhor qualidade do que quantidade. Mas o Atari foi um console que deixou saudade e ele teve ativo no mercado por muito tempo. Mesmo quando chegaram os consoles de terceira geração, Nintendo 8 bits e o famoso Master System, porque aqui no Brasil o Master System ele acabou se destacando mais. Eles realmente
Quando chegou a terceira geração, em 1989, aqui no Brasil, foi um massacre tecnológico. Aí não teve mais limite. Aí aquilo que era lento no mundo dos videogames ficou rápido. E quem era criança na época, no caso eu já era adolescente, já devia ter uns 14, 15 anos, a gente ficou de boca aberta. Por quê? A gente estava acostumado a jogar esses jogos durante 8 anos. Eu joguei Atari 8 anos da minha vida. De repente você vê um videogame igual o Nintendo, o Master System. Nossa, que isso? Da onde veio isso? Essa maravilha? Você ficou tudo maluco, né, meu? O cara, aquela game maníaco naquela época, ficou alucinado quando viu um videogame daquele. Com certeza os japoneses já estavam cansados de jogar aquilo, né? Porque quando chegava aqui no Brasil, provavelmente já fazia 2, 3 anos que tinha no Japão. Mas enfim, quando chegou no Brasil, Estados Unidos também, a tecnologia sempre chegou lá antes. Mas quando chegava no Brasil, a gente ficava maravilhado. Que isso? Então eu lembro do Master System, jogos de 4 mega. Nossa, 4 mega, o louco, que isso, 4 mega? E a hora que a gente via aquilo na televisão, opa, acabou aqui, vou colocar um outro. A hora que a gente via na televisão aqueles jogos, era um rebento, a gente ficava alucinado. Aí, ninguém mais queria saber do coitadinho do Atari. Só que, então porém, o Atari, ele dominou o mercado por muitos anos. E ele não era um videogame tão caro. Não era impossível você ter um Atari, não é? E também tinham jogos muito divertidos. Quando chegou a terceira geração, eram videogames muito caros. Dá até para entender o porquê. Porque foi um salto tecnológico muito grande. Muito violento mesmo, né? Então, do Atari, por exemplo, para o Master System, estou dando um exemplo, foi um salto tecnológico gigante, na minha opinião. Então, não é à toa que os videogames de terceira geração eram muito mais caros.